Sejam bem-vindos e bem-vindas ao curso Uma Abordagem Antirracista no Recenseamento de Famílias no programa Bolsa Família, um projeto em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a UERJ. Hoje nós teremos a nossa aula 2. Se vocês bem lembram, na nossa aula 1, se vocês não assistiram ainda, eu convido para assistir. Na aula 1, trabalhamos com conceitos de raça, etnia, falamos da relação entre a escravidão e o racismo, como que o racismo também é uma construção histórica, também é originária desse processo de colonização e escravidão. Também trabalhamos com o conceito de letramento racial. Na aula 1, nós refletimos sobre a necessidade de leituras, de reflexões sobre nossa história, de onde viemos, nossas construções identitárias e como isso é importante para que nós consigamos entender a nossa posição como sujeitos na sociedade. Isso é muito importante para que a gente consiga atender a essas famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família. Então vamos começar a nossa aula 2 com a seguinte ideia, né? Com a seguinte reflexão, com o seguinte objetivo, né? Se assim quiserem, né? Estudar sobre o racismo no Brasil e as famílias, né? O que nós vamos fazer? Né? Refletir como essa relação, por que essas famílias pretas, né, são mais violentadas, são mais vulneráveis do que outras famílias. Né? Também falaremos né, das famílias quilombolas, das famílias indígenas e, obviamente, vamos fazer nossas considerações finais sobre essa temática que eu abordo aqui na aula 2. Vamos lá então, gente? Vamos refletir, né, a partir dessas perguntinhas que eu coloco aqui para vocês, por que o povo preto é o mais pobre do Brasil? Na aula 1, eu trouxe para vocês alguns dados do IBGE que nos mostram, né, através das estatísticas, muitos estudos feitos, né, inclusive os últimos dados, né, de nosso último censo, no ano de 2022, nos mostram, né, como eu falei na aula 1, que as famílias pretas são as mais pobres do Brasil. E por que isso acontece? Isso não acontece, como eu falei na aula 1, né, caindo de paraquedas. Existem construções históricas, existem construções ideológicas, né, dentro desse processo. Né? Então, nós temos que entender dessas construções para que nós consigamos mudar nossas atitudes perante essas ideologias violentas, né, que essas famílias sofrem. Né? Eu acho que, antes de mais nada, como eu falei na aula 1, este curso tem o objetivo, né, não só para vocês, né, mas para mim também, que sou professora, que toda vez que ensino, toda vez que abordo isso, eu vejo assim, uma necessidade muito grande, né, de eu, como professora, né, mulher branca, né, que com certeza tem muitos privilégios nessa sociedade racista, e cada vez mais eu preciso refletir sobre essa branquitude, né? O quanto essa branquitude ela me abre portas em nossa sociedade, o que para o povo preto isso infelizmente, né, não existe. Então vamos voltar à aula 1, né? Vamos fazer essa reflexão com base nas estatísticas, né? Por que essas famílias, como eu falei para vocês na aula anterior, por que essas famílias são, né, as grandes beneficiárias do Bolsa Família, né? Por que essas famílias pretas são? Por que elas precisam? Por que elas são as mais vulneráveis? Existe um processo histórico, né, envolvido, né?
E eu convido vocês, né, as minhas aulas elas sempre vão convidar, né, vocês a fazer essas leituras, né? Então é só pegar o seu celular, escanear aqui e você vai, né, ser levado a um link e assistam ao vídeo, né? Ao vídeo, a leitura que eu indico, porque elas serão importantes para você, né, como a pessoa que estará à frente, né, desse cadastramento dessas pessoas, né, no programa Bolsa Família, e como é importante você chegar, né, a campo, como se diz, com este olhar mais humanizado, com este olhar mais crítico, né, conhecendo a sua própria história, entendendo de nossa realidade, para que você consiga adentrar este campo, né, com um olhar bem menos preconceituoso, para que você consiga fazer uma escuta ativa dessas pessoas, né, para que você deixe essas pessoas contarem um pouco de sua história, para que você também aprenda com elas, né? Então vamos lá, gente? As famílias quilombolas e o racismo, né? Eu não sei, né, até onde e quando, né, e se, né, vocês já leram sobre a história das famílias quilombolas, né? E como que elas sofrem essa invisibilidade, né? Então, famílias quilombolas e infância, né? Da invisibilidade ao racismo estrutural, porque nós falamos que o Brasil sofre muito com esse racismo estrutural, né? O que seria o racismo estrutural? O racismo estrutural já faz parte de uma estrutura da sociedade, faz parte, já está enraizado em todos os setores de nossa sociedade, faz parte de uma estrutura. Até muitos autores dizem que a sociedade brasileira se sustenta, né, no racismo, né? Isso é muito perverso, né? E se formos olhar realmente na história, isso acontece, né? Infelizmente, né? Um se beneficiando do outro. Como eu falei na aula 1, não sei se vocês lembram, né, desse processo de colonização todo que nós tivemos no Brasil. O branco, né, o povo branco chegou ao Brasil, né, no caso aqui, ao nossa América Latina, com essa ideia de superioridade, né, o velho mundo como detentor da cultura, se sentindo superiores sobre, né, vários aspectos, né? Então isso contribuiu muito, né, também, né, para dizimar culturas, né, e entender, né, infelizmente, né, no entendimento deles, uma raça, né, um povo era mais importante que o outro. E na nossa aulinha 1, nós trabalhamos a questão, né, de que raça é um conceito socialmente construído, né, politicamente construído, na verdade, né, para que houvesse aquela hierarquização de raças, né, o branco como sendo, né, o detentor, né, do saber. Então vamos lá, vamos ler essa citação, né, do Thiago da Silva Santana de 2012, onde ele fala: no Brasil, os conflitos de ordem familiares são extremamente subversivos para o nosso judiciário, que, infelizmente, despreparado e acomodado em conceitos retrógrados de família, não consegue compreender a multiplicidade familiar que se constituiu no nosso país e no mundo. Se ainda existe essa carência epistemológica em nossa comunidade jurídica sobre esse assunto, repercute diretamente quando se trata da análise e resolução de conflitos das diversas famílias de comunidades tradicionais, vide que a comunidade jurídica está ainda fundada em uma visão, vejam só, etnocêntrica ou eurocêntrica, vestindo-se da imagem e representação da sociedade civil europeia, que seduz grande parte da formação dos magistrados brasileiros. Né? Isso é uma crítica do Thiago Silva Santana, né, ao nosso sistema judiciário, que entende, né, tem um olhar ainda muito baseado
né, nessa ideia eurocêntrica ou etnocêntrica, como, né, o Tiago da Silva Santana menciona aqui. Tá? Vamos prosseguir então. Ele também fala que o negro escravizado teve que sujeitar-se às mais desumanas formas de sobrevivência após o genocídio do seu povo e, para não morrer de fome, submeter-se a um novo tipo de escravização. Vejam só, lembra que eu falei para vocês da base da pirâmide na aula 1? Aceitar subcategorias de empregos formalizados na CLT ou exercê-los na informalidade de serviço com remunerações pífias. A mulher negra, como foi apresentado em relato etnográfico realizado pela antropóloga norte-americana Ruth Landis, em Cidade das Mulheres, em 1937, já bem antigo, torna-se fundamental, base sustentadora e econômica da família, submetendo-se a voltar para as casas dos brancos para cozinhar e para cuidar dos filhos dos patrões. E, além disso, laboravam tanto em seus tabuleiros tradicionais de comidas típicas pela cidade, quanto em suas casas de axé, valendo-se de uma herança religiosa africana, como acredita a doutora em literatura comparada Conceição Evaristo em Gênero e Etnia, uma escrevivência em dupla face. Nós vamos falar depois, novamente, mais em nossas aulas posteriores, sobre a grande escritora Conceição Evaristo. Então, como a gente pode ver aqui, é um processo histórico. O negro foi escravizado, o povo negro foi escravizado, não eram escravos. Eu até mencionei na nossa aulinha 1, não falamos dos escravos, foram povos escravizados. Foram escravizados e hoje, a lei ainda, através de empregos com remunerações pífias, são os que menos recebem no Brasil e continuam, infelizmente, ainda sendo aquelas pessoas, com remunerações mais baixas, infelizmente, pessoas que continuam sendo violentadas de inúmeras formas. Vamos prosseguir então. Como entender, eu trago aqui uma foto de uma comunidade quilombola, como entender as complexidades históricas de uma família quilombola, que por lei elas têm o direito, à terra, e há em nosso país, infelizmente, muita luta por terra, e muitas comunidades quilombolas que são invadidas, por briga por território, e como essas pessoas ainda continuam sendo violentadas, em uma comunidade quilombola, você, que trabalhará com Bolsa Família, ao adentrar uma comunidade quilombola, nós precisamos adentrar com um olhar diferente, um olhar que nós precisamos respeitar as diferenças, as culturas, as religiões, sempre lembrando que nas comunidades quilombolas nós temos várias expressões, várias religiões, entendimentos de religiões diferentes daquela visão eurocêntrica que a sociedade tem. Então, respeitar uma religião de matriz africana, por exemplo, candomblé, umbanda e assim por diante, é também trabalhar com uma abordagem antirracista. É isso que nós estamos falando no curso. Se nós queremos trabalhar com uma educação antirracista, nós precisamos aprender a lidar com as diferenças. Pode não ser a minha verdade, pode não ser a sua verdade, mas nós temos que respeitar. Eu acho que um dos princípios da abordagem antirracista, além daquilo que eu falei para vocês na aulinha 1, de ter a consciência, é este olhar com respeito a essas pessoas, o que muitas vezes não é feito, porque nós ainda, infelizmente, continuamos, muitos de nós, adentrando campos que não são nossos, com
uma abordagem, um olhar muito etnocêntrico, um olhar nosso, é a minha visão, é assim que eu penso, então eu vou também colonizar o seu pensamento com o meu pensamento, que eu acho que é correto. E isso não vai contribuir em nada para que nós, né, consigamos, espero eu, né, um dia diminuir todas essas construções racistas e violentas, né, que nós temos no Brasil. O trabalho social com essas famílias quilombolas e indígenas também, né, não é um produto que pode ser armazenado. O enfrentamento de vivências de privações e sofrimentos por famílias e indivíduos exige um trabalho que vai muito além de respostas pontuais ou com foco na dimensão material. O trabalho social com famílias, ofertado no âmbito da ciência social, é um processo de trabalho de natureza relacional, que é desencadeado a partir de demandas postas pelos usuários, vejam só, e visa contribuir para o desenvolvimento de transformações na vida de famílias e comunidades por meio de vínculos protetivos. Então, adentrar no campo de uma comunidade quilombola e indígena é um trabalho de suma importância, tá, dentro desse âmbito de assistência social. Então, adentrar este campo com uma visão etnocêntrica e eurocêntrica, nós devemos refletir e descartar, ok? Então, assim, como eu falei para vocês na aula 1, não é um curso, né, oferecido básico, como eu estou falando aqui, que talvez mude por completo a sua visão de mundo, mas eu espero sim que seja um caminho para que você comece, através das leituras aqui sugeridas e outras, obviamente, que você consiga, né, mudar o seu pensamento. Porque se você não mudar a sua consciência, como eu falei lá na nossa aula 1, nós não iremos conseguir avançar, ok? Então, lembrem-se, assistam a todos os vídeos e a todas as leituras que a professora está sugerindo. Bom, eu gosto muito de trabalhar com essa imagem porque ela nos traz inúmeras reflexões. Igualdade e equidade. O que seria igualdade? É dar às pessoas as mesmas oportunidades. Se eu der as mesmas oportunidades, será que todas vão chegar até onde eu quero que elas cheguem? Não necessariamente. Aí vem um conceito muito interessante, né, que é muito propagado em nossa sociedade, que é meritocracia, né? Por mérito. Será que o filho meu tem as mesmas chances de um filho de uma mulher preta, que é considerada vulnerável e a base da pirâmide pelo IBGE? Terão as mesmas oportunidades? Neste sentido, né, já sabe que não. Hã? Ah, mas eu conheço uma pessoa, né, um vizinho que conseguiu. Estatisticamente, minha gente, é inválido, porque estatisticamente não vai contar. Tá? Então, assim, a gente vai usar, né, a estatística para provar, né, que essas pessoas precisam de assistência. Então, nós trabalhamos com esse conceito de equidade, adaptar as oportunidades, deixando-as justas. Então, se você for ver esses 3 meninos que estão aqui, essas 3 pessoas, como queiram, aquela pequenininha, se ela tem um degrau a mais, é o que nós chamamos de uma reparação histórica, né? Ela vai conseguir ver, vai conseguir chegar. Então, estes programas, as políticas públicas, elas são muito importantes são importantes, na verdade, para
todo cidadão brasileiro. Mas para essas pessoas que são mais vulneráveis, elas são de suma importância. Então eu faço a pergunta para vocês: como seria uma abordagem com uma família quilombola? Como você adentraria esse campo que é diferente do seu, que você desconhece? Precisamos ler sobre comunidades quilombolas, entender um pouquinho mais da realidade dessas pessoas, desse contexto histórico dessas pessoas, mudar nossa consciência, fazer uma escuta ativa, uma escuta humanizada, entender que você pode saber alguma coisa muito importante, né? Que, nossa, isso aqui é tão fácil, nossa, para mim isso aqui não precisa de explicação. Para esta pessoa talvez precise, talvez seja desconhecido a ela. Então, como eu falei aqui, gente, escuta ativa, respeitar a complexidade do contexto, ouvir histórias. Tá? Isso é muito importante, né? Quando a gente fala de escuta ativa, né, nós temos a tendência de falar muito, de não ouvir. Por quê? Porque também temos, né, as nossas subjetividades, acreditamos que a nossa maneira é a maneira correta de pensar sobre as coisas. Tá? Isso é construído socialmente, né? Também temos o nosso ego, nossa, eu que estou certo. E não é assim, não é assim que devemos agir como seres humanos em sociedade, porque não existe, né, um melhor ou pior, existem diferenças, e nós precisamos entender dessas diferenças e respeitá-las. E qual a importância, né, de políticas públicas para estas famílias, né? Olha como isso é importante, né? Você pode pensar, não, mas eu não preciso de Bolsa Família. Mas você não precisa porque você tem uma vida, né, talvez mais tranquila. Não, eu não preciso. Mas, estatisticamente falando, muitas dessas pessoas só ascenderam, só conseguiram ter acesso à educação através dessas políticas públicas assistenciais. Então, antes de criticá-las, vamos buscar dados no IBGE, vamos buscar leituras sobre e vamos deixar um pouquinho, né, esse senso comum de lado, né, esse senso comum que propaga inverdades, que propaga muitas vezes violências também. Né? Se você não entende da realidade que não é sua, né, você não pode dizer, olha, eu acho que é assim porque eu entendi que é assim, mas quem disse a você que é assim? Então vamos buscar na literatura, como eu digo, né? Na leitura, vamos criticar, obviamente, vamos refletir e vamos entender mais da realidade dessas pessoas, né? Falando um pouquinho mais, né, sobre a existência, né, dessas comunidades, né? Como Silva e Souza 2021 mencionam, né, a existência das comunidades é fundamentalmente vinculada à garantia de seus territórios. Os quilombos mantêm vínculos profundos de sua identidade com a terra, território tradicional, a partir dos modos de vida e dos processos de resistência à opressão histórica sofrida. Que opressão histórica sofrida foi essa? Da escravidão, seja no meio rural ou urbano, porque nós temos, né, no estado do Rio de Janeiro, quilombos urbanos e quilombos rurais. A ruralidade é majoritariamente presente, contudo, não é uma condição exclusiva das comunidades quilombolas. Então, não podemos pensar que comunidades quilombolas estão somente presentes em zonas rurais. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu conheço inúmeros quilombos, inclusive dentro da Zona Sul. Então, assim, como que nós vamos aprender sobre isso, né? Lendo, gente, lendo, fazendo as leituras com muita criticidade, com muita escutativa, nos despindo desse pensamento etnocêntrico,
bom? Vamos lembrar a lei da aula 1. Lembra que nós falamos um pouquinho como é importante conhecer? Então vamos relembrar o que o professor Marcos, né, Fabrício Lopes da Silva, né, que é professor doutor, né, em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? Conhecer as histórias e as culturas africanas e afro-brasileiras não é apenas uma obrigação imposta pela força da lei, não é? Não deveria ser. É importante para combater a desigualdade, a discriminação e para compreender verdadeiramente a história e a cultura brasileiras. Assim acumulamos forças para a formação de uma sociedade justa, igualitária e fraterna, livre de toda forma de preconceito e opressão. Lembra que eu falei para vocês que o racismo é crime, previsto em nossa Constituição de 1988, nossa Carta Magna. Então, assim, a prática do racismo é crime inafiançável. Então, assim, ele fala, né, eu gosto muito dessa citação dele, que ele fala: conhecer as histórias e as culturas africanas e afro-brasileiras não é apenas uma obrigação imposta por força da lei. Não deveria ser, na verdade, né? Eu acho que nós devemos conhecer porque faz parte de toda a formação da cultura brasileira, do que nós somos como país, né? Porque se nós formos entender de como foi dado, né, esse processo de colonização no Brasil, né, também, né, errado quem descobriu o Brasil, né? O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi descolonizado. Fomos, né? Não posso dizer fomos, né? Porque não faço parte de nenhuma comunidade de povos originários, né? Mas os povos originários que aqui estavam foram dizimados. E por que foram dizimados, né? Por causa deste pensamento eurocêntrico, etnocêntrico que os colonizadores tiveram. E não foi só no Brasil, obviamente. E como esse preconceito, né, essa visão etnocêntrica, como ela ainda é muito vista, né, está muito enraizado em nossa cultura, né? Esses conceitos ainda estão muito enraizados, né, de que é superior, do que é melhor, cultura com C maiúsculo, cultura com C minúsculo, né? Bossa nova é cultura, funk não é. Por quê? A religião católica é uma religião, né? Umbanda não deve ser, por que não? Carregado ainda, né? No pensamento ainda carregado, colonizado dessa visão etnocêntrica, infelizmente. Falando um pouquinho mais das comunidades quilombolas, elas estão presentes em todas as partes do Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Obviamente, temos do Rio Grande do Sul, né, a várias regiões do Brasil, né? Na atualidade, gente, esse é um dado de 2018, né, eu acredito que tem dado muitos, né? São mais de 6.000 comunidades em todo o país. Destas, 3.432 comunidades quilombolas são certificadas pela Fundação Cultural, das quais pouco mais de 300 têm seus territórios titulados. Que bom, né? Segundo o IBGE, a presença de quilombola em 1.672 dos 5.570 municípios brasileiros, ou seja, em cerca de 30,1% dos municípios brasileiros têm quilombos. Imagina, 30%, um terço. Ainda de acordo com o IBGE, existem 5.972 localidades quilombolas no país, né? Segundo Silvio Souza 2021, né? Um dado então bastante recente. Agora vocês imaginem, 30% dos municípios brasileiros têm quilombo. Vocês conhecem algum? Já visitaram algum? Sabem o que é um quilombo?
Eu esqueci, inclusive, de fazer essa pergunta a vocês. O que é um quilombo? Né? Quando os povos escravizados, né, na época da escravidão, resistiram, eles fugiam para territórios distantes, onde eles se uniam. Lá eles construíam, né, casas, maneiras de ver o mundo, dividiam língua, cultura. Então era um território para eles sagrado. Então hoje é previsto na lei, esses territórios são, né, pertencentes a eles, existe uma história, devem ser preservados. Como eu falei para vocês na aula 1, infelizmente ainda há, né, muita luta por esses territórios, né, que muitos estão em municípios, né, com muita violência agrária, e a violência continua, infelizmente. Por isso que nós precisamos de leis que os protejam. No caso de vocês, ao adentrarem essas comunidades, sempre lembrem-se de entender o que para eles significa aquela comunidade. Para você pode não significar muita coisa porque você desconhece, você não faz parte de um quilombo, mas entender a história dessas pessoas, tá? Com muita escutativa que eu falei para vocês, né? Com muito olhar humanizado. Os quilombos não são apenas um movimento de luta pela terra. Olha que interessante. Sistematicamente silenciado por narrativas predominantes sobre a história de luta pela terra no país, mas um movimento que pode informar sobre o próprio conteúdo do direito à propriedade da terra no Brasil, tendo em vista que carrega em si a luta pela efetivação desse direito, por conseguinte tem empregado disputas e negociações sobre o seu conteúdo. Então, para eles é mais do que terra. Claro que o território é importante, mas assim, é uma história. Eles carregam, né? Eles praticam suas religiões, eles cultivam a terra como eles acreditam que deve ser cultivadas, eles praticam suas religiões, né? Então isso é respeitado pela lei. Ao vocês adentrarem estes territórios, adentrem com muito respeito e com muito cuidado e com um olhar muito humanizado, tá, gente? Então pensem bem sobre esse assunto. A gente lá na aula 1, eu citei a Eunice Prudente de 2020. A gente vai voltar a esse poder da palavra. Isso é muito importante, né? Você chegar numa comunidade e perguntar: mas você é descendente de escravo? Você já usou a palavra inadequada, tá? Porque nós chamamos povos escravizados. Eles não vieram, né, por livre espontânea vontade, eles foram forçados. Então nunca houve nem haverá escravos. O ser humano, sob violência física ou simbólica, tem sido escravizado, mas não escravo. O escravo é um ser inerte, convencido de sua inferioridade. Eles não chegaram ao Brasil convencidos de sua inferioridade, face ao opressor. Eles chegaram aqui já voltando, né, à aula 1 da escravidão no Brasil, né? Eles chegaram aqui de várias partes da África, né? Com construções identitárias, com histórias, com religiões, com modos de ver o mundo, com culinárias e etc. Tá? E isso, obviamente, né, ao chegar aqui, né, hoje nós temos, né, em nossa cultura, muitas palavras, né, que vêm, né, de idiomas africanos, muita parte de nossa culinária também, né? Mas, enfim, não dá para dizer que os escravos, os povos escravizados, isso é muito importante para vocês lembrarem. Na aula 1 também nós falamos desta questão da cidadania, dos negros, né? Como que eles passaram essa invisibilidade, né?
E como que essas famílias, né, falando de racismo em família, como que essas famílias ainda continuam invisíveis, né, para muitos, né, e à margem do desenvolvimento, né? E como que isso ainda afeta, né, muitas famílias pretas e pobres nesse país, né? Então, deixar de olhar essas famílias com este olhar na história, né, é uma maneira muito simplória de entender a realidade do nosso país, né? Então não é porque hoje eu, como mulher branca, ocupo uma posição social, né, cheia de privilégios, que eu não vou olhar, né, o meu contexto, né, o contexto global, né, do Brasil, né, como um todo, né? Então isso é muito importante, esse nosso olhar é muito importante para que a gente consiga trabalhar com uma educação antirracista. Caso contrário, é impossível, gente. É impossível trabalhar com uma abordagem de educação, abordagem antirracista. É impossível que a gente faça isso, né, sem essa mudança de consciência, que eu falei lá na aula 1. Né? Sem uma mudança de consciência, não vai existir o fim do racismo, né? E como trabalhar com essas desigualdades, né, enfrentadas pelo povo preto, né? Qual o papel do Bolsa Família, né? Naquela foto que eu falei para vocês, né? Como que eu mostrei nos slides anteriores, como é importante, né, essas políticas assistenciais, governamentais, para que essas pessoas elas consigam, né, ser que elas acendam, né, esse conceito de equidade, né, que nós, com essa mudança de atitude, com essa leitura, né, que eu acho que nós não podemos também mudar da noite para o dia, né, esse é um pensamento também bastante simplório, né, o tanto de anos que uma pessoa leva para ter uma mudança em sua consciência, né, para que ela mude um pensamento, né, então não acontece assim sem muito senso crítico, sem uma mudança, um olhar mais humanizado, sem, como eu falei para vocês, da gente se despir, né, dessas subjetividades todas, né? Então, para mim, né, funciona com leitura. Então, se vocês estão tendo acesso a esse curso, por mais breve que seja, né, através das leituras desse nosso diálogo aqui, e que bom que eu espero, né, estar chegando a vocês, né, com essa minha trajetória de educadora antirracista, né, que você possa refletir, né, sobre as suas subjetividades, né, sobre o seu modo de ver o mundo, né, e que você mude, né, a partir disso, né. Então, nesse vídeo, né, que eu sempre gosto de deixar, né, uma leitura a mais, né, uma reflexão a mais de minhas aulas, né? Tem um vídeo muito interessante da importância do Bolsa Família nas famílias quilombolas e indígenas, né? E qual a sua opinião sobre essas ações informativas e afirmativas, né, também, né? Então é só escanear aqui e você vai direto ao link, né, que fala sobre essas ações, né, informativas e que informam, né, vocês sobre essa importância, né, desses programas essenciais nessas comunidades e também da importância, né, dessas ações afirmativas, né, que são reparações históricas, né, para este povo que teve um legado, né, que sofre o legado da escravidão, da colonização, né? Então, eu gostaria muito de agradecer, né, vocês terem assistido esse vídeo até aqui e peço, né, que vocês, né, assistam a esses vídeos e que lembrem de todos esses conceitos, né? Eu tento, né, sempre dar uma continuidade, né, começar lá com aqueles conceitos básicos de raça, de etnia, né, da relação escravidão, em relação com o racismo, do quão importante é saber o que é letramento racial,
o quão importante, né, é entender que o letramento racial pode nos ajudar a ter um olhar, né, uma abordagem antirracista na hora de trabalhar com o programa Bolsa Família, né? Porque adentraram um campo, né, que vocês estarão trabalhando com pessoas vulneráveis e que sofrem violência de todos os tipos, né? Nós precisamos adentrar estes espaços com muito respeito, né? Com muito respeito, como eu falei para vocês, com esse olhar mais humanizado, essa escuta ativa. E como que você vai escutar ativamente, né, se você não conhece, né? Se você não sabe o que é um quilombo, não sabe como se formou um quilombo. Então vamos buscar na história, vamos fazer essas leituras, vamos entender um pouco mais do que né, o que são essas comunidades, para que nós possamos respeitá-las. Né? Entender que o quilombo não está somente na zona rural. Entender que talvez do lado da sua casa tem um quilombo e que existiu esse apagamento. E por que esse apagamento foi feito? Por que você não sabe que do lado da sua casa tem um quilombo e que existiu uma história de luta e resistência ali? Por que você não sabe? Será que teve motivo? Será que tem motivos para você não saber? Por que nossos livros de histórias, e com certeza vocês passaram aí por livro de história, educação fundamental, ensino médio, universidade, e por que esses livros não mostram isso? Tá, gente? Então, assim, muito obrigada, é um prazer estar com vocês aqui, dividir um pouquinho do meu pensamento, né? Assim, contribuir, né? Espero uma mudança de atitude em vocês, né? Porque, assim, eu levei anos de muita leitura, de muita escutativa, de muito aprendizado com meus amigos pretos e pretas, né? Com muita reflexão, né? Com aquele entendimento de eu entender que sim, a minha branquitude, né? Mulher branca, eu sim tenho privilégios, né? Entender que racismo é um legado, entender que nós temos nossas construções identitárias e que essas construções identitárias, elas podem sim oprimir ou podem libertar, né? E de que lado que você quer ficar? Porque quanto mais nós tivermos racismo estrutural e violência no país, mais todos sofrerão. Obviamente, os mais vulneráveis sofrerão mais. Mas assim, ao ter um olhar numa educação antirracista, nós estaremos sim contribuindo para o avanço de nossa sociedade, para uma diminuição de toda essa violência. Tá certo? Então, muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, gente!